Boa noite, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui com a proposta de fazer o segundo estudo. E quem não assistiu o primeiro estudo, vai estar no link, vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? E o nosso estudo de hoje, que é o segundo, tem como tema a origem do mal. Esse é o nosso tema de hoje, ok? E antes de a gente começar o estudo de hoje, nós precisamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa iluminar nossa mente, para que possamos entender da melhor forma possível o estudo desse tema. Oremos então, grandioso Deus e eterno Pai, Deus de toda honra, Deus de toda glória e Deus de todo louvor. Queremos nesse momento te suplicar que o teu Santo Espírito possa ser o nosso professor mais uma vez nesse estudo. Ilumina nossa mente, ilumina principalmente em especial a mente do meu querido e amado irmão, para que ele possa entender da melhor forma. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, o estudo de hoje, irmãos, a gente vai falar sobre a entrada do mal. E existe muitos questionamentos sobre os problemas, as catástrofes, violência que está acontecendo pelo mundo afora, e muitas pessoas levam a questionar que esse mal está vindo da parte de Deus. E muitas pessoas questionam onde é que está Deus quando acontece todas essas atrocidades, toda essa violência e doenças e pandemias e tudo mais. E muitas pessoas questionam e muitas das vezes ficam confusas. E elas entendem que aonde é que está Deus quando acontece todas essas coisas. É esse o nosso tema de hoje. Nós vamos desvendar esse mistério. E eu adianto para você de imediato que, biblicamente falando, Deus não tem nada a ver com essas coisas. Isso eu garanto para você. E esse é o tema que nós vamos estudar a partir de agora. Pois bem, o primeiro verso que nós vamos estudar a partir de agora, irmãos, está no livro de Apocalipse, para a gente dar entrada no capítulo 12, ok? No capítulo 12, a partir do verso 7, nós temos aqui o desenrolar da entrada do mal em nosso planeta. Pois bem, eu vou ler o verso e depois nós vamos pontuando os 3 versos que vou ler. Apocalipse 12, a partir do verso 7, diz assim: Houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Pois bem, esse primeiro verso aqui já nos mostra que houve uma batalha celestial. Miguel aqui, meus queridos e amados irmãos, é um dos nomes de guerra do Senhor Jesus Cristo. Pelejaram contra o dragão. Veja bem, o que significa dragão em profecia? Tá bom? Vamos nos acostumando com algumas palavras simbólicas que tem no livro do Apocalipse e em toda a Bíblia também. A palavra dragão é um dos nomes dado para Satanás, ok? E a descrição desse simbolismo nós temos no verso 9. O verso 9 ele já começa a explicar para nós, dizendo o seguinte: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Pois bem, então no verso 9, ele já desvenda para nós que o dragão é o próprio Satanás, que também é chamado de sedutor de todo mundo. O problema em questão aqui, muitas pessoas já questionaram comigo, né, e já falaram por que ele foi jogado exatamente para a terra. Nós vamos descobrir. Pois bem, no verso 8, diz assim, ó, Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, Jesus Cristo, com os seus anjos, que esse é um dos nomes de Cristo, e houve essa batalha
com Satanás, aqui nessa ocasião, ele ainda era Lúcifer. Lúcifer, que significa anjo de luz, o chefe da guarda do ungido. Então houve essa batalha no céu, e nessa batalha, Cristo vence Satanás e ele é expulso do céu, jogado para a terra. E quando ele é jogado para a terra, ele não vem sozinho. Ele e um terço de anjos. Ok? Então esse conflito, na realidade, esse conflito cósmico, ele começou exatamente no céu. E nós vamos desvendar esse mistério no decorrer desse estudo. Pois bem, nessa batalha celestial, Satanás ele não teve vitória em nada. Como ele não conseguiu nada em relação ao Senhor Jesus, ele foi tentar o que? A criatura dele, que foram os seus filhos. Em primeiro lugar, quando ele foi jogado, vamos ver aqui a primeira situação que ele investiu Satanás. Gênesis no capítulo 3 diz assim, verso 1, Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente é mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Verso 3. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Pois bem, então a primeira situação aqui nos mostra um diálogo entre Eva e Satanás. Então, com a gente pegando o contexto aqui, a gente entende que Adão não está no lado dela, ela está sozinha. Então a conversa foi frontal mesmo, Satanás com Eva. Então aqui começou a primeira mentira dele. Qual foi a primeira mentira dele, que é base de uma doutrina muito famosa que está espalhando desse mundo afora, de que a alma não morre. Meus irmãos, nós vamos estudar sobre esse tema. Futuramente nós vamos estudar ainda sobre esse tema. E eu digo de antemão para você, a alma morre. É isso que diz Ezequiel 18, verso 20. Toda alma que pecar, essa morrerá. Mas nós vamos ver em detalhes quando chegarmos nesse tema. Pois bem, quando chega aqui no verso 4, diz assim, ó, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Imagina só comigo o dilema, o diálogo. A serpente disse que não morreria. E Deus disse que morreria. Agora, aqui nesse diálogo, nessa primeira investida de Satanás, ele tem êxito. Ou seja, Eva come do fruto. E eu queria deixar claro aqui uma coisa. Muitas pessoas ainda já questionaram, já perguntaram para mim também, que fruto era esse? E eu já disse com todas as letras, não é uma maçã. Nós não sabemos que fruto é, a Bíblia não revela. Não revela que fruto é. Agora eu digo para você uma coisa. Pode ter sido uma maçã? Pode. Podemos afirmar? Não, não podemos afirmar que é uma maçã. Poderia ser qualquer fruto. Se Deus não revelou, a gente não tem que ficar procurando tais coisas que não foi revelado. O que foi revelado para nossa salvação está à nossa disposição. Coisa que não foi revelada, a gente não é para gastar tempo com essas coisas. O importante aqui é que Deus colocou um limite para os seus filhos, para o casal. Imagina comigo aqui, gente, que ele colocou um jardim cheio de todo quanto é tipo de árvores frutíferas, que era para o mantimento deles. Mas Deus colocou um limite. Olha, eu vou colocar aqui, meu filho, uma árvore. Nessa árvore vocês não podem se aproximar dela. Não é bom chegar perto, tocar e muito menos comer. E Satanás foi, ludibriou, conseguiu ludibriar Eva e Eva foi e comeu do fruto. Pois bem, foi a primeira vitória dele.
Ela conseguiu comer, ela comeu do fruto enganado por Satanás. E quando Adão chega para ela, o que é que ela faz? Ela oferece para ele. E ele come consciente. Irmãos, uma coisa interessante aqui é que o apóstolo São Paulo, ele nos diz que o culpado maior nesse contexto não é Eva, foi Adão. Porque a Eva que foi enganada, mas Adão não, ele comeu consciente por amor a ela. Ok? Pois bem, essa investida de Satanás, que ele conseguiu esse primeiro êxito dele, porque ele não conseguiu no céu, ele veio abalar os filhos do Senhor. O que acontece aqui, afinal de contas, foram várias consequências, tá? Que depois desse engano, o que acontece? Quando entra, veja bem, o engano, entra o pecado, e quando o pecado entra, existe algumas consequências. Mas a principal dela é o que nós vamos ler no verso 19, no capítulo 3, no verso 19 do livro de Gênesis. Aqui está a primeira e principal consequência. Olha o que diz aqui, ó. No suor do rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja bem, então a consequência principal aqui que nós vemos, existem várias consequências do pecado, várias. Mas a principal delas é que entrou a morte. A morte passou pelos nossos primeiros pais e passou para todos os homens. Existe um texto aqui em Romanos, no capítulo 5, tá? Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, o verso 12. Paulo diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois bem, Paulo aqui, no Novo Testamento, ele está falando sobre nossos primeiros pais. Ele está dizendo que pela entrada de um só homem, não quer dizer que foi só Adão, foi o casal, ok? Então, com a entrada do pecado do casal, o que aconteceu? A morte entrou. E a morte passou a todos os seres humanos. E todos nós, meus queridos e amados irmãos, um dia, se Jesus não voltar em nossa geração, todos nós vamos para o pó da terra. Por quê? Pela consequência da entrada do pecado. Então, a pior consequência do pecado é exatamente a morte que passou para todos os homens. Veja bem, se Paulo parasse aqui, seria muito ruim. Mas a Bíblia se completa de uma forma tão cabal. E eu quero falar para vocês, aquele que você não viu o primeiro estudo, vai estar na descrição do nosso vídeo o link da nossa primeira aula, que é sobre as Escrituras Sagradas. Coisa maravilhosa. Então, por favor, aquele que não assistiu a primeira aula, assista primeiro o primeiro estudo, que é sobre as Escrituras, que é o tema número 1. E depois você vem para o tema número 2, que é a entrada do pecado, a entrada do mal. Ok? Pois bem, então aqui, se Paulo terminasse em Romanos 5,12, não seria até justo da parte de Deus. Quando entrou o pecado, ele está dizendo porque todos pecaram e a morte passou para nós. Veja bem, no capítulo 6 do próprio livro de Romanos, o próprio Paulo ele fala assim, ó, no verso 23, tá? Romanos capítulo 6, verso 23. Só repetindo, Romanos 6, verso 23. O Paulo diz assim, o apóstolo São Paulo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Ou seja, aqui Paulo está simplesmente afirmando para nós, e nós cremos nisso pela fé. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Então, ou seja, os nossos pais caíram em pecado e a morte entrou e passou a todos os homens. Mas Deus ele deixou um plano B para nós. Quem? O seu próprio filho.
Ou seja, através dele nós temos a chance e nós temos a esperança de uma vida eterna, mesmo nesse mundo cheio de pecado. Ok? Então aqui nós fizemos uma introdução do que esse engano de Satanás causou. Derrubou nossos primeiros pais, o pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, verso 12. Mas Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que encontramos na pessoa do Senhor Jesus. Pois bem, então Satanás foi jogado para a terra. A primeira investida dele em cima dos nossos pais, ele teve êxito. Agora veja bem o que levou Satanás a fazer todas essas coisas. Se lá era um ambiente celestial. Muitas pessoas já questionaram comigo, já perguntaram, mas sábio, como é que pode um lugar celestial, seres celestiais, anjos celestiais, como isso aconteceu exatamente no céu? Porque é isso que diz Apocalipse 12, 7. Diz que a batalha foi aonde? No céu. Miguel é um dos nomes de Cristo, quem é semelhante a Deus, Miguel, Senhor Jesus. Ele guerreou com Lúcifer. Ele foi jogado para a terra. Como originou esse conflito? Muitas pessoas já me perguntaram. Pois bem, meu querido e amado irmão e irmã, nós temos parte da resposta, nós não temos ela toda, porque existe um mistério aqui, nesse estudo e nesse momento, e porque também o conflito desse momento. Pois bem, então vamos por parte. Vamos primeiro para o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, tá? Ezequiel, profeta Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 28. Pois bem, aqui no capítulo 28 nós temos informações preciosas para a gente entender parte desse conflito. Diz assim no capítulo 28 do profeta Ezequiel, verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda de ouro te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia que foste criado, foram eles preparados. Pois bem, assim que Deus criou Lúcifer, ele simplesmente criou um manto para Lúcifer. E nesse manto tinha todas essas pedras preciosas, as pedras mais valiosas que o dinheiro pode comprar, ou seja, o que existe na terra de mais valioso em pedras preciosas, estava exatamente no manto de Lúcifer. Uma coisa interessante no verso 13 é que esse manto foi criado, foi feito no dia que Lúcifer foi criado. É essa observação que nós temos aqui. Significa que Lúcifer, ele era o quê? Uma criatura. Ou seja, ele não era um Deus, ele era um anjo. Ele era chefe da guarda do ungido? Sim, ele era. Era o principal anjo. Veja bem, só que aqui ele nos mostra nesse verso 13 que ele era o quê? Uma criatura de Deus. Assim como nós, só que numa esfera celestial. Ele era um anjo. Pois bem, quando você vai para o verso 14, né, diz assim: Tu eras querubim. Querubim, gente, é uma classe de anjo. Ou seja, existe o anjo, existe... O anjo ele tem duas asas, tá bom? O anjo tem duas asas. O querubim, 4. E o serafim tem 6. Tá bom? Isso é uma classe, uma hierarquia de anjos. Ok? Lúcifer ele era um querubim. Ok? Tudo bem? Chefe da guarda do ungido, te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Ele era muito privilegiado, esse ser. Continuando, verso 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado. Ó, novamente, no verso 15, o próprio Deus está dizendo que ele era perfeito
desde o dia que ele foi criado. Então ele é uma criatura. Aqui, gente, 2 versos está afirmando que Lúcifer era uma criatura de Deus. Continuando. Até o dia, ele está dizendo que ele era perfeito desde o momento que ele foi criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Veja bem, aqui começa o nosso dilema. Começou a iniquidade nele, um anjo perfeito. Como entrou essa iniquidade no coração, na mente de Lúcifer? É isso, meu caro irmão e irmã, é que nós temos parte da resposta. E essa parte que foi revelado para nós, eu vou passar para você. O que não foi revelado, eu não posso passar. Ok? Diz assim: até que achou iniquidade em ti, desde que tu foste criado. O verso 17, veja bem, o capítulo que nós estamos estudando aqui é o capítulo 28 do profeta Ezequiel. O verso 17 diz assim, ó: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Gente, além de Lúcifer ser belo, formoso, com o manto daquele, ele ainda tinha um resplendor fora de série. O que acontece? Ele diz assim, ó: corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante do rei te pus para que te contemplem. Bom, então aqui nós temos uma parte da resposta. Ou seja, pela beleza dele e pelo resplendor dele, é como se subisse para a cabeça dele esse resplendor, essa formosura e essa beleza dele. Mas o ponto aqui não é esse. Começou aqui, que a beleza dele subiu para a cabeça dele. Mas a questão aqui é uma só, tá? Veja bem, não é essa a questão da beleza. Na realidade, ele queria competir com o Filho de Deus. Para ser sincero, ele queria o lugar do Filho de Deus. Só que ele era uma criatura. Ele era um ser criado. É diferente de Jesus, o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Tanto é que João 10,30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Colossenses 2,9 diz assim que nele se incorpora toda a divindade. Jesus Cristo é Deus. Ele não é um ser criado. Ser criado era Lúcifer. Lúcifer era um ser criado. Pois bem, agora vamos aprofundar mais no tema. Falamos aqui da beleza, da formosura dele, que foi o pontapé inicial. Mas agora nós vamos para o que realmente entrava na cabeça dele. O que passou na mente de Lúcifer. É isso que nós vamos ver agora. Agora nós vamos para o Velho Testamento. Nós já estamos, né? Vamos para o livro do profeta Isaías, tá bom? Se você está me acompanhando, ache Salmos e você vai avançando e você chega no profeta Isaías. Quando você chegar no capítulo 14, é que nós vamos aqui desvendar algumas coisas. Esse estudo de hoje, gente, que a gente está fazendo aqui é só para a gente entender por que a maldade, por que a violência, por que as doenças, as catástrofes, que muitas pessoas jogam isso no colo do Senhor. E o Senhor não tem nada a ver com isso. E quem tem a ver com isso é exatamente esse ser que foi expulso do céu e veio o quê? Para nos enganar, para nos roubar, para mentir para nós. E nós vamos desvendar mais esse mistério ainda sobre o propósito dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Nós temos do nosso lado o Senhor Jesus. E uma coisa interessante, ele já venceu por nós. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso advogado, ele também é o nosso juiz. Como é que a gente vai perder essa causa? Não tem como, ele está do nosso lado. Se ele é por nós, quem será contra nós?
A vitória é nossa. Amém? Pois bem, no capítulo 14 do profeta Isaías, ele diz assim, ó, verso 12, e isso falando dele, diz assim no verso 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Meus irmãos, essa frase, filho da alva, é também usado em prol de Cristo. O filho da alva, a pedra angular. Mas aqui está sendo usado para ele. E o Senhor Jesus diz assim, ó, o profeta diz assim: Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Verso 13. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Agora preste atenção, meu querido e meu amado irmão e irmã, no verso 14. Esse aqui é o nosso divisor de água no estudo de hoje. Verso 14. E subirei acima da mais alta nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que ele está dizendo aqui? A prepotência dele. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Só que ele esqueceu de uma coisa, irmãos, como nós lemos em Ezequiel no capítulo 28. 2 versos, afirmando que ele era o quê? Uma criatura de Deus. Irmão, é Deus triuno. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem lugar para ninguém mais. E muito menos para esse anjo caído e prepotente. Como ele não conseguiu nada com Miguel, o que aconteceu? Ele veio exatamente perturbar os filhos do Senhor. Enganar, roubar, matar e assim por diante. Então todas essas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, à nossa vista, Deus não tem nada a ver, meus queridos, muito pelo contrário. Mas ele, como o fim dele está tão próximo, que o que ele puder para fazer para atrapalhar a vida espiritual de um ser humano, ele vai fazer. E o maior número de pessoas que ele conseguir desviar para destruição, ele vai fazer. É por isso que nós estamos aqui estudando a sua palavra e com a graça dele, com a ajuda dele, nós vamos ficar firmes para que naquele dia nós possamos estar de pé e falar aquele verso de Isaías capítulo 25, verso 9, e apontar para cima e dizer assim: esse é o Deus a quem aguardávamos. E com ele nós vamos nos alegrar, nós vamos nos jubilar, porque ele vem para nos salvar e nos levar para sempre. Esse é o objetivo da nossa vida espiritual, a nossa esperança vindoura, né? Como diz o profeta Tito, né? Nós aguardamos a bendita esperança, a manifestação e a glória do nosso grande Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Tito 2,15. Pois bem, meus queridos, nós vimos agora aqui esse conflito cósmico. O que é que ele queria? Uma coisa interessante que eu queria falar para você, antes de a gente passar para o outro bloco, é que 2 Tessalonicenses 2,7, o apóstolo São Paulo, só repetindo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, o apóstolo São Paulo, ele diz que esse conflito gerado no céu é o mistério da iniquidade. Nós não sabemos. Nós entendemos o que entrou na cabeça dele, o propósito dele, o que ele queria. Mas como é que isso entrou na cabeça dele num lugar santo
Isso é um mistério da iniquidade. Nós vamos ter uma eternidade para saber por que isso entrou. Mas eu garanto uma coisa para você. Malaquias, no capítulo 4, no verso 1, o profeta diz o seguinte, que na volta de Jesus, este inimigo das nossas almas será pisado, será destruído, e não vai sobrar nem raiz e nem ramos. Ou seja, não há possibilidade de um mal se levantar pela segunda vez. O profeta Naum, no capítulo 1, no verso 9, ele afirma dizendo também a mesma coisa, dizendo que a angústia, a tribulação, não vai se levantar pela segunda vez. Ou seja, nós vamos morar por toda a eternidade e não vai haver recordação nenhuma das coisas passadas. Mas isso é um tema que nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Amém? Pois bem, eu queria aprofundar um pouquinho no tema sobre o que ele, na realidade, ele quer fazer conosco. O que ele viu, o propósito dele, além de querer tomar o lugar do Senhor, querer fazer o trono nas mais altas nuvens e querer ser semelhante ao Altíssimo. É muita prepotência de um ser criado. Mas fora isso, irmãos, aqui no livro de João, no capítulo 8, ele diz aqui no verso 44, o Senhor Jesus se referindo aos seus opositores, ele disse assim, ó, no verso 44, João 8, verso 44. Diz assim, ó, vós sois do diabo. Ele está falando a respeito dos seus opositores, fariseus, saduceus e muitos que eram inimigos mortais do ministério de Cristo. Que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele tem o quê? O prazer em nos enganar. Mas, irmãos, com esse livro em nossas mãos, nós temos uma vantagem. É porque quando nós lermos a palavra do Senhor, ele nos orienta como nós devemos nos comportar, como devemos agir, como devemos buscar o Senhor verdadeiramente, para que ele, estando ao nosso derredor, como diz Pedro, como um leão querendo nos tragar, ele não vai ter sucesso sobre a nossa vida e principalmente sobre a nossa mente. Pois bem, para você ter uma ideia dos enganos dele, como enganou lá no jardim nossos primeiros pais,